Lindo, poder se sentar, irmãos. Muito lindo esse hino. Deus é fiel. Por mais que às vezes nós não sejamos, mas Deus permanece fiel. Glória ao nome dele por isso. Pela manhã nós falamos de Filipenses, sobre a carta da alegria de Filipenses. E agora à noite nós vamos estar falando sobre um outro texto, palavras de Jesus para nós, momentos que Jesus passou. Nós vamos estar falando sobre Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. Durante a nossa vida, nós passamos por muitos momentos difíceis, por muitas situações complicadas. E como a gente falou pela manhã, não tem como não falar, estamos no início do ano. Os irmãos que eu não pude ver pela manhã ou na quarta-feira, que Deus possa dar um ano abençoado para cada um dos irmãos. E nesse momento a gente começa a pensar sobre a nossa vida, sobre os nossos planos, sobre os nossos sonhos diante de Deus. Passamos pelo ano de 2023, onde cada um de nós atravessou problemas, lutas, dificuldades, vitórias, mas chegamos até aqui. Louvado seja Deus, mais um ano nos foi dado, como eu falei de manhã, uma carta em branco que Deus está nos dando para escrevermos uma nova história de vida, cada um de nós. Os erros que cometemos vão ficar para trás e agora nós temos a chance de recomeçar tudo de novo, com muita alegria. No texto de Mateus, Jesus e os discípulos vieram de várias situações. Se a gente for ler o livro de Marcos, os evangélicos sinóticos, Lucas, João, a gente vai perceber que eles passaram por várias situações, aconteceram muitas coisas. Os discípulos viram maravilhas tremendas acontecerem antes desse texto acontecer. Os discípulos ouviram do Mestre o Sermão do Monte, palavras tão abençoadas para as nossas vidas, que nós citamos também de manhã, o Mateus 6:33. Nós temos que ter esse versículo sempre em nossos corações. Cada parte da mensagem do Sermão do Monte é uma lição de vida para nós, de vida, de costume, de forma de viver. A gente estudou na lição da Escola Bíblica Dominical também falando sobre isso. Foram ensinados os discípulos a serem sal, serem luz, que é para a nossa vida, conservar o mundo, iluminar o mundo perdido em trevas. E eles perceberam milagres que aconteceram, e sendo já tarde, Jesus, naquele lugar cercado de uma multidão, Jesus já se sente cansado, em algumas outras versões fala sobre isso, e ele chama os discípulos para ir para outra parte do Mar da Galileia, e tudo começa a acontecer. E nós vamos estar lendo esse texto. Eu vou ler um versículo, e os irmãos estarão lendo assim o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Vamos ler todos juntos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra lida aos nossos corações, palavra que nos mostra a tua autoridade e o teu poder. Agora, Pai, queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, não aquilo que queremos, Pai, mas o que precisamos ouvir de ti. Fala conosco essa noite, Senhor Deus, e que saímos daqui alegres, entendendo a tua mensagem. É o que te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Como tema dessa mensagem, eu coloquei no mar da vida. E no mar da vida, na nossa vida cristã, uma coisa que esse texto nos mostra é que nós precisamos obedecer. Até um trocadilho que as pessoas brincam, que na escola é ABC, e o crente é obedecer. É um pouquinho diferente.
e é necessário. A vida de cristão ela tem que ser uma vida de obediência. Eu me lembro quando nós fomos para Minas Gerais, foi muito assustador para a gente. Vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, assustador não. Foi muito diferente para a nossa vida. E nós fomos para um lugar que não conhecíamos, largamos uma vida que nós conhecíamos, a Peia está ali, nos conhece há muitos anos e sabe disso. E uma pessoa da nossa igreja, lá da igreja de Camará, chegou para a gente e falou assim, Isaías, talvez Minas não seja bom para você, mas você vai ser bom para Minas. Talvez, irmão, as coisas que Deus mande a gente fazer, talvez nem estejam tão boas para a gente. A gente pensa assim, mas, Senhor, eu tenho que fazer isso. Mas vai ser bom para quem precisa ouvir. Quantas pessoas ouviram do amor de Deus ali naquele lugar? Em Arantina, em Andrelândia, em vários lugares onde nós estivemos. A vontade de Deus, irmãos, nem sempre é a nossa vontade. Pelo contrário, geralmente não é a nossa vontade. Geralmente queremos fazer coisas inversas, mas a vontade de Deus sempre nos traz de volta. Com os discípulos ali não foi diferente. Eles estavam num lugar cercado de pessoas, milagres acontecendo, e Jesus fala para ele, não, agora nós vamos atravessar o mar e vamos para outra margem. E quando a gente lê sobre esse mar da Galileia, que era um lago, é chamado de mar, mas é um lago, ali acontecem muitas tempestades. E os discípulos talvez até estivessem pensando nisso, mas pensando, não, Jesus está no barco, vamos obedecer. E fizeram assim. Quando a gente se converte, a gente pensa o seguinte, não, agora eu me converti, acabaram os problemas. Vou passar em todas as provas, vou conseguir os melhores serviços, os melhores carros, a melhor vida. Não. Jesus Cristo ele só nos prometeu uma coisa, no mundo tereis aflições. São dificuldades e são lutas, mas Ele está conosco. E Ele mostra aqui logo no começo do texto. No começo do texto, a gente começa a reparar exatamente isso. Obedecer a Deus não significa estar isento de problemas. E aqui no versículo 35 e 36 diz, passemos para outra banda da margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal de vento, e subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Eles estavam com Jesus, estavam fazendo a vontade de Jesus, não era para ser uma calmaria, não era para atravessar o mar com tranquilidade, mas não. De repente se levanta uma grande tormenta, e aquele barco começa a ser agitado de um lado para o outro. O que eu quero dizer para os irmãos? Obedecendo a Deus, mesmo fazendo a vontade do Mestre, coisas virão, coisas acontecerão. Obrigada, Isaías. Muito obrigada. Coisas vão acontecer, mas nada sai da vontade de Deus. Como a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tem que olhar sempre para frente, como nós falamos pela manhã. Salmo 23, versículo 4, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Talvez Deus pode, talvez não, Ele pode nos tirar do vale da sombra da morte. Mas quantos de nós já passamos pelo vale da sombra da morte? Quantas pessoas já experimentaram bem pertinho o fim da vida? E Deus colocou a mão no seu ombro e disse assim, ainda não. Você ainda tem muito que fazer aqui na terra. Não precisava de passar, mas a gente passa. Só que é diferente do mundo. O mundo passa pelos problemas sozinho. Nós temos um Deus conosco. Um Deus que nos acompanha, que nos guia, que nos protege, que nos salva. No tempo dele. Segundo a vontade dele. Como o irmão falou aqui de manhã, é um Deus que cura. Quando ele quer, ele cura. Mas se ele quiser levar, ele leva. Não importa. Como eu falei aqui pela manhã, não importa como a gente vai se encontrar com Cristo. O importante é que um dia nós vamos fechar os nossos olhos, vamos acordar nos braços dele. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa alegria. E em todo tempo, em qualquer circunstância, Deus está conosco como estava com os discípulos. Em João 16, 33, diz assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ter paz em Cristo não significa ausência de problemas, mas uma confiança total nele. Tempestades podem vir, mas Jesus está no meu barco e no seu.
Você está com Jesus no seu barco? Se você tiver, não tenha medo, não. Porque as ondas, às vezes, se mostram muito maiores do que a gente pensa. Mas com Ele no barco, nós estamos livres dos problemas. Porque Ele está conosco. Ele nos segura pela mão. Ele está nos acudindo a cada momento. Então, nós precisamos obedecer. Independente do que vier, aconteça o que acontecer, é obedecer ao Senhor. No mar da vida, muitas vezes, nos sentimos sós. Estava conversando com o irmão Ribamar de manhã, e a gente estava falando sobre isso. Não é que a gente é super crente, não, irmãos. Aqui não existe nenhum super crente. Nenhum. Eu desafio qualquer irmão, não existe super crente. Nós passamos lutas e dificuldades, e tem dia que o nosso ânimo está lá embaixo. Mas a gente sabe o Deus que a gente serve. E na hora certa Ele nos sustenta e nos levanta. Temos que aprender a passar por essas oscilações com fé. A mulher passa mais por isso do que o homem, porque a gente tem os nossos períodos de oscilações, os nossos hormônios nos deixam, às vezes, tristes, às vezes animadas, às vezes desanimadas, mas nada abala a nossa fé. A nossa força vem do Senhor. É Ele que luta as nossas batalhas. Os discípulos, nesse texto, se sentiram muito sozinhos. E no versículo 38, eles disseram assim: ele estava na polpa dormindo, na parte de trás do barco, sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Às vezes, irmão, o problema é tão grande para nós. E qual de nós nunca sentiu como se Jesus estivesse dormindo? E a gente fala: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Ele está vendo, sim. Mas para Deus o nosso problema é tão simples como estalar de dedos. E para a gente, às vezes, é tão complicado. Nós complicamos as coisas. E quando a gente tenta ajudar Deus, piora mais ainda a situação. Não podemos ajudar Deus, porque a gente não conhece o nosso futuro. A gente não conhece nada. Então, a única coisa que a gente pode fazer é confiar. É difícil confiar, é sim. Eu lembro de um filme que eu assisti, esqueci o nome dele agora, Indiana Jones. Eu não me lembro qual dos filmes do Indiana Jones que eu vi. Eu sei que aparecia na parte de um filme, ele tinha que passar de um lado para o outro. E não tinha nenhuma ponte. E aí ele descobre que quando ele coloca o pé, começa a aparecer o caminho. A fé é mais ou menos assim, você põe o pé e Deus põe o chão. É uma ilustração bem boba de um filme, mas é exatamente o que vivemos. Quando a gente confia em Deus, você coloca o pé no escuro e Ele coloca o chão. E é maravilhoso isso, irmãos. A gente chega ao ponto de dizer: não sei como eu suportei passar por isso, nem sei como eu consegui chegar dessa forma, mas é Deus que caminha, é Deus que resolve toda a situação. Salmo 121, 4 diz assim: o protetor de Israel nunca dorme, nem cochila. Que maravilhoso saber que temos um Deus que não dorme e nem cochila. Eu acho interessante, eu gosto muito do Velho Testamento, e aquela passagem dos profetas de Baal. Elias começa a debochar daqueles homens que já estavam se retalhando, pedindo ao Deus deles que falasse alguma coisa, e ele diz assim: grita um pouquinho mais. De repente ele está dormindo e vai acordar. É a sensação que muitos têm. O mundo hoje está perdido, crendo em Deus que estão dormindo e que nem existem. Nós temos o Deus vivo, nós temos a resposta de um Deus todo-poderoso. E podemos mostrar para esse mundo e quantas pessoas podem ser salvas por essa palavra, pequena palavra, mas que tanta coisa faz. Salmo 38, versículo 138, versículo 7 diz: andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salvará. A mão direita do Senhor nos salva. Quando enfrentamos perigos, é a mão do Senhor que nós clamamos, é nela que seguramos. Então, quando passarmos as nossas lutas e as dificuldades, entendamos como os discípulos: Deus não está dormindo. Ele está dando um tempo para ver até onde vai a nossa fé. E nós temos que exercitar essa fé a cada dia, para que ela possa ser movida. Uma coisa muito interessante, eu nunca fui às cataratas do Iguaçu, não sei se alguns dos irmãos já foram, mas quem foi me falou que as cataratas do Iguaçu, antes da queda de água, ela tem uma água mansa, que parece que está tudo tranquilo, e de repente cai naquela cachoeira violenta.
E é interessante, pelas fotos, quando a gente vê, que nasce um arco-íris daquela parte calma e ele desce até as cataratas, mostrando assim o amor de Deus, a aliança de Deus conosco, que vai da calmaria do seu problema até a tribulação mais profunda. Essas cataratas e esse arco-íris representam para a gente a mão de Deus, cuidando de nós. Ele nunca desiste de nós, ele está sempre cuidando de nós, por mais que não sejamos fiéis, mas ele é fiel. Precisamos de ter confiança em Jesus, que em meio às adversidades, precisamos aprender a descansar nos seus braços. No mar da vida, nós temos um Deus todo-poderoso. E foi o último versículo que nós lemos, versículo 39, que diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu creio que não existe nada que possa dar mais medo a gente do que uma tempestade. Eu costumo dizer, quando começa a ter trovão, relâmpago, eu falo, nossa, eu acho que é a maior manifestação de Deus. Aquele barulho, às vezes eu ainda brinco, olha, estão arrastando os móveis lá em cima, daqui a pouco vai jogar água. E uma tempestade muito grande, a gente percebe que a gente não é nada. Eu sou de Petrópolis, uma cidade muito linda. E ano passado, ano retrasado, se não me engano, quase foi destruída por causa das chuvas. E eu me lembro que aquela madrugada toda eu passei tentando entrar em contato com os meus primos, porque eu tenho muitos primos que moram lá, para ver se eles estavam bem. Graças a Deus, ninguém na minha família sofreu nada. Mas quantas pessoas morreram naquela tempestade em Petrópolis? E a gente vê que quando uma tempestade ela desaba, ninguém pode segurar. Só Deus. Só Deus pode nos guardar. Aqui, graças a Deus, é uma cidade que, por mais que tenhamos tempestades, não são tão fortes. Até algumas vêm, mas não tão fortes. Até pela geografia dos bairros. Mas só quem mora em área de risco sabe como é difícil ver uma tempestade. Imagine no mar, dentro de um barco, como é difícil estar numa tempestade. Eu estava vendo na televisão Titanic. Já pensaram afundar no mar gelado? Deus me livre. Mas nós temos um Deus que pode salvar. E os discípulos, naquele momento, tinham medo disso. Nós vamos naufragar no meio dessa tempestade e nós vamos nos afogar. E, de repente, Jesus se levanta e manda o mar se aquietar e manda os ventos calarem. Meu Deus, como é maravilhoso crer num Deus assim. Um Deus que tem autoridade sobre todos os fenômenos da natureza. Só Ele pode fazer isso. A gente pode gritar o dia inteiro que o vento não vai parar. Mas há uma palavra dele, o vento se aquietou. E os discípulos puderam ver o poder de Deus. O agir de Deus acontece em todas as áreas da nossa vida. Na área sentimental, na área espiritual, na área financeira, na saúde, nos relacionamentos. E muitas vezes nós colocamos Deus em um lugar tão pequeno. Quando a gente começa a passar pelas nossas lutas, a gente coloca Deus num lugar pequenininho. Deus, ele é tremendo, meu irmão, na tua vida. E qualquer área, qualquer coisa que acontecer com você, você pode colocar nas mãos dele. É como um pai. Ele é o nosso pai. E como um pai, a gente tem prazer em se alegrar com os nossos filhos. Deus tem prazer em se alegrar conosco e de cuidar de nós. Então, meu irmão, não tenha medo de falar com Deus. Não se sinta acanhado de conversar com Deus, porque ele está pronto para te ouvir. Está pronto para te abençoar. Basta que você ouça, que você dê ouvidos à sua palavra a cada dia. Sua autoridade sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a morte, sobre a vida é tremenda. Qual é o seu problema? Aonde você tem colocado Deus? Existe uma citação que as pessoas dizem: não diga o tamanho do problema para Deus, mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. É exatamente isso. Isaías costuma contar uma ilustração que um pai estava com o filho, viu um avião passar e o menino diz assim: pai, que avião pequenininho. E ele pega aquela criança, leva ao aeroporto e ele diz: nossa, que avião grande. Irmãos, é exatamente a sensação que nós temos de Deus. Quando a gente se afasta dele, a gente acha que ele é tão pequeno. Mas quando a gente se aproxima dele, a gente vê o tamanho do Deus que a gente serve. E quanto é maravilhoso servir a Deus. Nós estávamos falando sobre conhecer Deus, sobre explicar Deus. Nós conhecemos
Deus, naquilo que ele se mostra a nós, pelos seus atributos, amor, bondade e justiça. São atributos que são revelados a nós e a gente passa a conhecer um pouco da essência maravilhosa de Deus. Mas a gente só conhece a Deus quando a gente se aproxima dele, como o irmão falou aqui no início. Como o autor do hino trata Deus de você. Não tenho problema com isso. É exatamente isso, a gente se sentir na presença de Deus como um pai. E hoje em dia os nossos filhos não nos chamam mais de senhor e de senhora. Eles nos chamam de você. E muitos autores hoje em dia usam essa forma. Mas o que eu estou querendo dizer aqui com isso? Nós temos que ter intimidade com Deus. É uma coisa que nós não podemos perder. A intimidade do meu marido, a intimidade da minha mãe com Deus não serve para mim. Eu tenho que ter essa intimidade com Deus. É aquele momento de eu estar sozinha com Ele. E ali eu desabafar os meus problemas, confessar os meus pecados, falar das minhas dores. E é esse Deus sozinho comigo que vai me ouvir e que vai me responder. Que cada um de nós possamos entender essa vontade, esse agir de Deus. Para terminar, em Romanos, capítulo 8, verso 31, diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Entenda, meu irmão, que essa palavra é para você e é para mim também, independente da sua idade. Nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que durante esse ano de 2024 nós possamos juntos pregar para esse mundo que está precisando tanto do amor de Deus e fazê-los conhecer quão maravilhoso é o Deus que nós servimos. Que Deus nos abençoe.